Mas conta para nós, Bruno, eu quero saber da sua chegada, porque você não chegou aqui na Califórnia, você chegou em Massachusetts, e você já sabia como era Massachusetts? Quem te falou para ir para lá? Por que Massachusetts? Massachusetts é porque esse meu amigo que tá aplicando para a cidadania, já mora aqui faz 16 anos, foi casado, tem filho, ele me convidou para vir para cá, né? Então, como eu posso dizer, ele abriu as portas, né? Eu não tinha noção. Noção a gente tem, né? A gente assiste filme, sabe que tem neve, que o clima no inverno é pesado, essas coisas bem gerais, assim, né? Eu gostei muito da experiência de ter morado lá, foi um aprendizado incrível. Fiz vários amigos lá, pessoas queridas, assim. Inclusive, um amigo meu me ligou ontem, eu não atendi a ligação, tava trabalhando. César, vou te retornar, bichão. Eu fiz grandes amigos lá em Massachusetts, pessoas queridas, assim, que eu vou levar para a vida inteira. Tem coisas boas e ruins em Massachusetts, né? O inverno eu acho que é a pior delas, né? Porque as pessoas que moram lá, elas trabalham o verão todo e fazem as reservas e muitas vezes não tem trabalho no inverno e gastam o dinheiro que fizeram no verão, né? E daí eu vim para São Francisco, na época era Richmond, né? O Daly City, nem lembro. A Eu gente tinha estava em casa Richmond. em Richmond, né? Então daí vim para cá, né, para Califórnia, e foi a melhor coisa que eu fiz, cara. Eu gosto demais desse estado. Eu acho que deve ser um dos estados melhores para se morar aqui nos Estados Unidos. Isso é muito pessoal também, né? Mas o clima é muito bom. Eu adoro São Francisco porque não tem um clima assim que não é muito frio nem muito quente, não é nenhum dos dois extremos, né? Então eu gosto muito de São Francisco. E é isso aí, cara. Estamos aí já faz um tempo e eu gosto mais. Bacana. Eu Falo, acho que falo em detalhes como cheguei aqui ou não? Não, vamos falar mais sobre Massachusetts. Nós vamos entrar em São Francisco também, mas eu quero saber mais sua experiência em Massachusetts. Porque você falou, né, que Massachusetts tem essa questão do clima, né? O clima lá é muito frio no inverno, as pessoas ficam sem trabalho. Mas a sua chegada lá, como foi? Porque você já falava inglês ou não? Como que foi essa questão da língua? É, a, assim, eu estudei inglês, estudei um ano de inglês mais ou menos no Brasil, mas eu fazia faculdade junto. Então, tipo assim, foi aquele inglês que me deu algumas noções básicas, especialmente de gramática. É, eu já vi muitos brasileiros que chegam aqui nos Estados Unidos, né, estudam no Brasil sem falar inglês, sou fluente, chega aqui e sabe falar nada, né? Isso é muito comum mesmo. O inglês das escolas de inglês infelizmente, a metodologia é ruim. É muito pouco brasileiro que chega aqui tendo um nível de conversação legal e tal. Mas ajuda, né? A Ajuda, ajuda, gramática. ajuda. Não estou querendo desincentivar ninguém, não. Foi importante para mim. O nível de inglês que eu. Inglês. O nível de inglês que eu alcancei hoje não é um inglês perfeito. Cometo muitos erros de gramática, mas consigo manter conversações por horas com americanos e tal, sobre diversos assuntos. É difícil assuntos técnicos, né? Áreas muito específicas do conhecimento. Mas foi por causa desse um ano de inglês lá no Brasil e tive muita dificuldade, né? Você foi um cara que me ajudou muito com essa questão do inglês. Não é puxando saco, não. E o Roger, a gente tem amizade, mas também já tivemos problema também. Já, depois a gente vai falar sobre essas coisas que acontecem aqui. Hoje eu gosto do Bruno, eu não sei porquê, eu gosto dele, mas a gente já brigou já. A gente já brigou já. Eu nem lembro exatamente dos motivos, Eu também mas não, eu acho que era coisa de casa. deve ser, deve ser. Mas o Roger é um cara assim que quem não conhece, ele conhece só pela tela aí, é um cara assim parceiraço, um cara que você precisa, vai lá e sempre auxilia mesmo, e muitas vezes desinteressadamente, assim. Acho muito da hora isso na característica pessoal dele, assim, admiro, respeito isso aí. E daí você me ajudava muito, porque o inglês era muito ruim, mas foi fácil para mim, Roger, porque eu tinha esse meu amigo, né? Se você vem para cá e você não conhece ninguém, ele era um amigo que eu conhecia há muitos anos, a gente morou junto no Brasil, amigo e irmão. Família, né? Assim, né? Tem amigo que é mais chegado que irmão, né? Então ele facilitou muito a vida para mim, né? Questão de abrir a porta da casa dele, de morar na casa dele, de me explicar muitas coisas como funcionava aqui. Ele me conseguiu trabalho.
Então, já cheguei trabalhando, apesar de que ele deu uma exploradinha no meu trabalho. Conta aí, como que foi isso aí, de exploração do É trabalho? melhor, é melhor deixar em off, porque ele pode ouvir essa, vai ficar Senão vai perder a amizade. vai perder a amizade. É claro que ele vai discordar de mim, mas ele não queria pagar o que a minha mão, ele me chamava de inexperiente, mas ralava igual um jumento. Mas depois ele reconheceu, falou, ó, eu ia te pagar tanto, mas vou te pagar mais ainda porque você trabalhou bem e tal. E não pagou o que eu merecia, mas pagou um pouco melhor. E Mas foi conta para fácil, nós, assim. Foi você já fácil. passou alguma dificuldade por não saber falar inglês? Porque às vezes acontece, a gente está em momentos muito inusitados assim, não consegue se comunicar. Já passou por uma situação difícil por causa da língua? Cara, até hoje, para falar a verdade para você, o meu nível de inglês assim é nível de intermediário para avançado. Fiz os testes e tal. Acho que eu não passaria no TOEFL ainda não, mas se estudar mais um pouco, passa. Mas até hoje, porque, Roger, tem uma questão. Eu comecei a aprender o inglês com 28 anos de idade, tenho 33. Então, quando você começa a aprender um idioma novo, velho, assim, né? Que você não é mais criança, né? O cérebro não tem a mesma plasticidade de uma criança. Então, assim, meu sotaque, né? Meu accent é muito forte. E às vezes eu tenho dificuldade de pronunciar algumas palavras em inglês ou fazer a conexão, né? Entre as palavras. Já aconteceu várias situações, mesmo no nível razoável de inglês, a pessoa não está disposta a se esforçar para entender. Porque tem uma curiosidade, que é uma observação minha, isso talvez deixa o ouvinte aí, né, quem está nessa batalha de aprender inglês, de alguma maneira ajude isso, né? Às vezes a gente pensa, o meu ex-cunhado ele falava assim, né? Os americanos estão tão em vantagem que até os moradores de rua falam inglês, né? Ele fazia essa piada, mas tem um negócio interessante nessa piada dele, que a gente pensa assim, não sei falar inglês e tal, né? Fica se sentindo inseguro. Às vezes o americano não entende você falar inglês, às vezes não é nem tanto por causa do seu inglês ou por causa da sua pronunciação, mas é por causa da capacidade cognitiva do americano ou do nível de inglês do americano. Porque o americano, como no português, a gente às vezes acaba, por causa da síndrome vira-lata, né? Falando, o inglês é a língua do mundo, é isso, aquilo, e o português é belíssimo. Dentro desse meu livro eu vou colocar que eu aprendi a amar o português estudando o inglês. O português é uma língua fantástica, uma língua linda. E eles E gostam de ouvir a gente falando, né? Eles falam que a eles gente é gostam. hot. É verdade. Você sabe bem. Você parece que está falando com experiência, de conhecimento de causa. Mas aí a gente pensa assim, o americano. Tem americano que não sabe falar inglês direito, não. Eu já conversei com americano e eles dizendo assim que tem vários americanos que não sabem escrever palavras em inglês. E às vezes nós, brasileiros, acabamos cobrando de nós, muito de nós mesmos, né? Eu tenho dificuldade de pronunciar aquela palavra, o strength, de força, né? Pô, eu não sei escrever essa palavra, cara. Eu tenho que Ixi, consultar. você falou agora, eu acho que eu sei, mas eu não tenho certeza. Então, é Eu nem muito sei pronunciar strength. 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 Acho que é isso. Sei lá. Tem um TH com um G, não é? Mas isso é verdade É que você falou, strength. cara. Eu já vi americano, por exemplo, fazendo a pergunta, tipo assim, is you, sabe? Tipo, usando o verbo da forma errada, às vezes no passado, no presente. Aí eu fiquei olhando assim, tipo, beleza, ele é americano, mas, né? Meu Deus. Perguntando na afirmativa, tipo assim, you like coffee? Tipo assim, não usa o do ou does. Eu falei, caraca, mano. Doido, né? É verdade, eu acho que isso se eu voltasse para o Brasil hoje, assim, eu acho que uma das coisas, talvez, que eu faria era ensinar, tentar ensinar, né, inglês, arrumar um trampo nessa área, tô na minha área, não sei o que, recomeço no Brasil, né? Sabe como é que é? E então tem americano que não consegue entender, é por causa de uma deficiência do americano e não sua, brasileiro. Nós brasileiros, né, nós temos a mania de nos criticar demais, de diminuir a nossa cultura, sabe? Diminuir o nosso povo. Eu acho isso horrível. Roger, eu não sei quanto a você,
mas eu tenho um pouco de ojeriza, eu fico com raiva. Eu já arrumei treta aqui nos Estados Unidos quando eu vejo um brasileiro falando mal do povo brasileiro de maneira generalizada. Fala, cara, não tem como você deixar de ser brasileiro, bicho. Não tem como, você vai ser brasileiro sem, mesmo que você vive cidadão americano. Então não cospe no prato da onde você nasceu, sabe? Eu fico com raiva de brasileiro que fica metendo pau. O Brasil tem problema, cara, mas o Brasil tem um monte de coisa boa, bicho. Americano, ou europeu, ou asiático, quando vai pro Brasil, eles amam o Brasil, cara. Você E a sabe gente uma passa coisa mania. que eu sinto falta, cara, até trazendo um pouco desse gancho, assim, é porque o Brasil tem coisas boas e tá vivendo um momento ruim. Na verdade, eu acho que é isso, né? Mas eu sinto falta do relacionamento interpessoal, sabe? Porque aqui, cara, eu me tornei uma pessoa bitolada, assim, não sei você. Mas, por exemplo, às vezes se eu vejo uma criança, eu, tipo assim, a criança tá caindo, eu deixo ela lá morrendo e não faço nada. Porque às vezes você não. Cara, já aconteceu de eu ter que falar com uma criança, porque eu ia levar um medicamento com um amigo que estava com aquela, né, doença que a gente sabe hoje em dia, que o YouTube não gosta que fala. E, cara, o tio da menina gritou comigo, porque eu tava falando com ela, tipo assim, ah, você não tem que falar com ela, não sei o que, sai daqui, sabe? Uma coisa totalmente assim. Eu falei, gente, que mundo que a gente tá vivendo. Uma vez lá no Havaí também, apareceu uma criança assim do lado, falando português. Ela falou assim, ah, vocês são brasileiros? Aí eu falei assim, vamos sair de perto dessa criança? E tipo assim, parece até zoeira, mas, cara, aqui a gente se torna uma pessoa meio bitolada, porque tudo é um problema, sabe? Tudo é mal interpretado, tudo é assédio, sabe? Então, Eu é entendo o que difícil. você Você quer sente dizer. isso um pouco? Eu acho que sim, eu acho que sim, isso acontece, né? Porque. Mas só um detalhe, vocês viram aí o Roger ostentando, falando do Havaí, falando das viagens dele. O Roger viaja pra caramba. E eu invejo o Roger. Às vezes eu fico lá assistindo os vídeos, eu falo, um dia eu chego lá, um dia eu viro patrão. Mas legal, Marco, eu gosto das suas viagens, do conteúdo que você produz viajando. Posso fazer o merchan? Pode? Me inspirei no Roger. O Roger é uma referência para mim nesse sentido. E eu divulgar o canal, a gente está abrindo um Sim. canal aí, né? O Desconecta, né? Que a gente vai discutir. É um podcast também, com amigos, né? Batendo papo sobre determinados tópicos, determinados assuntos. E um dos conteúdos que eu quero produzir também, inspirado aí no Roger, é as viagens, falar um pouco da minha rotina aí. Me seguem lá no Instagram, que eu vou divulgar o canal certinho, todos os dados. Vai começar isso nas próximas semanas. Eu tá fazendo esse trabalho aí de contando um pouco da minha rotina, da minha vida, das minhas viagens. Não viajo tanto com o Roger, não sou patrão ainda. Mas se você quiser, você pode vir com a gente, ué. Demorou. Ó, vou aceitar o convite, hein? Não, pode mandar, pode mandar. Inclusive, Réveillon vai ser em Las Vegas. Se você quiser ir. Cara, tenho um compromisso. Mas obrigado, não, Começou. obrigado pelo convite, mas tô planejando realmente. A gente vai acabar se encontrando por lá, bicho. Porque eu Não, vou indicar aparece, lá. é sério, pode me mandar mensagem, eu tô sendo sincero. Vamos sim. Tá registrado aqui. Tá registrado, hein, galera? Se o Roger não responder minhas mensagens, eu vou vir aqui nos comentários e falar: metido, rico, snob.